E a Copa do Mundo, como a gente bem sabe, também é pano de fundo para histórias políticas. E nesta atual edição, a gente já teve, por exemplo, o Irã tendo que mudar de sede, saindo dos Estados Unidos, indo para o México por causa da guerra no Oriente Médio, claro, a resistência ou até o medo que os jogadores iranianos e a equipe técnica do Irã tinham com a possível fiscalização de ICE ou mesmo a imigração nessa estada nos Estados Unidos. Pois é, Márcio, os iranianos também enfrentaram uma série de restrições, né? Como você vem bem dizendo, para entrar aos Estados Unidos, podiam entrar, mas não podiam ficar, tinham que sair no mesmo dia. E é por isso que a gente vai para Washington agora conversar com a Mariana Janjacomo, entender um pouco melhor. Oi, Mari, boa noite. Depois do acordo assinado entre os países, algumas dessas restrições contra o Irã foram flexibilizadas e a gente teve também o Egito passando por uma situação difícil no final de semana. Conta um pouco pra gente dessas atualizações. Oi, Cris, boa noite para você, para o Márcio, boa noite a todos. Cris, novidades tanto sobre a seleção iraniana quanto sobre a seleção egípcia que se enfrentam nessa sexta-feira. Agora, novidades boas para o Irã e não boas, na verdade, para o Egito. Então, vamos lá, o que aconteceu com o Irã? Os Estados Unidos permitiram que o Irã chegasse aqui nos Estados Unidos dois dias antes da próxima partida, ao contrário do que vinha acontecendo. A regra anterior era que o Irã só podia chegar aqui nos Estados Unidos na véspera de cada partida e tinha que deixar o país no mesmo dia da partida. Essa segunda regra ainda vale. Os iranianos ainda vão ter que deixar os Estados Unidos no mesmo dia da partida, mas podem chegar aqui 2 dias antes. Lembrando que a base do Irã seria em Tucson, no Arizona, mas os Estados Unidos, com essas regras do governo americano, fez com que o Irã mudasse de lugar a base de Tucson, no Arizona, para Tijuana, no México. Então, antes eles tinham que sair de lá só na véspera, podiam chegar aqui nos Estados Unidos só na véspera e agora vão poder chegar 2 dias antes. Agora, por que eu digo que a notícia não é tão boa para a seleção egípcia? Porque a seleção egípcia enfrentou o contrário, na verdade. Depois da partida lá no Canadá, os egípcios viriam aqui para os Estados Unidos e foram impedidos de chegar antes para o jogo que acontece em Seattle. Não puderam ficar em Seattle, tiveram que ir para um outro lugar que fica em Washington. E aqui também, mas um pouco mais longe de onde está o jogo. A Confederação do Egito, a Associação Egípcia, disse que queria minimizar o desgaste dos jogadores, então minimizar o número de viagens que os jogadores precisam fazer, mas isso não foi possível agora. Então são mudanças, nessa Copa do Mundo cheia de novidades e mais uma delas é que nesta terça-feira o presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou que Donald Trump não só estará no estádio em Nova Jersey, claro, para a final da Copa do Mundo, como também entregará o troféu para o campeão da Copa do Mundo. Infantino também reforçou que sim, tem uma relação muito próxima com Donald Trump. Ele disse, entre aspas, claro, nós estamos juntos o tempo todo. Gianni Infantino, que é importante a gente lembrar, já entregou a Trump o primeiro prêmio da paz da FIFA. Trump queria muito ganhar um prêmio Nobel da Paz, não ganhou, mas ganhou o prêmio da paz da FIFA, que foi entregue no dia do sorteio. Inclusive, eu estava lá quando o Gianni Infantino subiu ao palco para entregar esse prêmio a Donald Trump. E agora, Donald Trump, no mês de julho, deve ir até o estádio e entregar o prêmio para o campeão da Copa do Mundo.